Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos sobre os múltiplos, né? O que é um múltiplo de um número? Então, eu dei o exemplo na aula dos múltiplos do número 5. Nós começamos pelo primeiro múltiplo, que é o 0, e na sequência 5, 10, 15, 20. Os múltiplos nada são do que o resultado da tabuada. Mas também nós vimos que os múltiplos são infinitos. Não vai até o 5 vezes 10, até o 50. Na verdade, nós continuamos 5 vezes 11, 5 vezes 12, infinitamente. Então, os múltiplos do número 5 são infinitos. Assim como os múltiplos de qualquer outro número natural também são infinitos, certo? E eu mostrei um exemplo de como a gente faz para descobrir se um número é múltiplo de outro. Então, por exemplo, eu pergunto, 51 é múltiplo de 2? Aí eu faço o quê? Tem várias formas de resolver, mas uma das formas que é bem diretona é o quê? Você fazer 51 dividido por 2. No caso, a pergunta é, 51 é múltiplo de 2? Então eu pego 51 e divido por 2. A hora que eu fizer a divisão, se o resto der 0, ou seja, se a divisão der exata, é porque o número é múltiplo, né? No caso aqui, deu o resto 1. Ou seja, não deu resto 0, não deu divisão exata. Então, o 51 não é múltiplo de 2. Então, é assim que a gente verifica se um número é múltiplo de outro. No exercício do livro, nós temos lá o exercício 1, né? Eu planejei mais atividades para vocês fazerem, só que como o tempo aí foi escasso, né? Eu planejei uma quantidade que não deu tempo, não tem problema, tá? Nós vamos fazer apenas o exercício 1 para essa semana, faço com muita atenção, e aí na próxima semana a gente continua com os outros exercícios, tá? Então, deu aí, é claro, esse contratempo, né? Eu imaginei que ia dar tempo de fazer isso e não deu, não tem problema, a gente vai se adequando. Importa vocês entenderem o conceito e ir aprender. Eu não quero passar tudo em cima das coisas para a gente ficar mais confuso. Não, a intenção é aprender. Por isso que eu tô cortando toda aquela atividade dessa semana para não ficar confuso, ok? Então, no exercício 1 tá assim, ó. Observe os números. Aí tem vários números aqui dentro do quadro. Desses números, quais desses números são múltiplos de? Aí tem letra A, 2. Então, vocês vão testar todos esses números aqui. Qual deles é múltiplo de 2? Fazendo esse processo. Ah, professora, preciso deixar todas as continhas? Gente, é pouco exercício, então registra tudo no caderno. É importante o registro, é o que eu expliquei durante a aula. Registrar o caderno é fundamental, a gente registrar as nossas ideias, o nosso raciocínio, para a gente não se confundir, tá bom? Tudo pensar que fez uma continha, deixa lá no caderno, não tem problema, tá bom? O caderno é para isso, né? É um registro, é um lugar de registrar as coisas. Então, vocês vão fazer isso com a letra A. Aí, na letra B, vocês vão também fazer a mesma coisa. Vai testar todos esses números aqui. Quais são os números desses do quadro, que são múltiplos de 3. Então, vai testar lá. 51 dividido por 3. Deu exato? É múltiplo. Não deu exato? Não é múltiplo. Aí, eu vou testar 49 dividido por 3. Deu divisão exata? É múltiplo. Não deu? Não é múltiplo. E assim por diante, tá bom? Então, é um exercício aqui para a gente treinar bem a divisão, a ideia da multiplicação, tá bom? Então, próxima aula eu quero o exercício 1 concluído para a gente continuar com as outras atividades, tá bom? Bons estudos para vocês!